E aí, tudo bem contigo? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Kennedy Henrique, criador do canal. E nessa aula eu quero trazer um tutorial de como se organizar com o Notion Calendar. Recentemente, já faz um tempo, o Notion lançou a própria agenda, mais ou menos como funcionava ali o Google Agenda, né? A gente pode selecionar os eventos, tá marcando ali as tarefas, enfim, integrando reuniões entre as pessoas, né? E tá organizando a nossa vida de uma maneira inteligente e produtiva. O legal disso é que a gente pode tanto unir as nossas tarefas que existem dentro do Notion, já que a gente cria os quadros, cronogramas, planejamentos com calendários integrados nesses bancos de dados e está fazendo junto disso uma automatização, uma automação para unir o Notion Calendar. Então, nesse vídeo a gente vai montar uma rotina, a gente vai ver uma agenda semanal funcional para cada pessoa e te ajudar nisso a como montar ali um esquema, uma rotina, um dia a dia legal que funcione para ti e consiga te trazer os teus resultados sendo constante, beleza? Sendo ali minimamente funcional, tá bom? Então, vamos para a tela, vamos ver como é que essa ferramenta funciona. Então, gente, estou aqui com o meu Notion Calendar aberto e ele está todo zerado aqui, eu zerei todas as minhas tarefas porque eu vou mostrar como que eu gosto de me organizar semanalmente, como que eu organizo meus compromissos, se eu tenho alguma reunião, se eu vou ter alguma coisa importante na semana, as minhas atividades que se repetem aqui, tá? E como a gente pode estar pensando de uma maneira inteligente e que se adapte às nossas necessidades, aquilo que a gente precisa fazer, para estar conseguindo se organizar de uma maneira inteligente realmente, né? Tá fazendo a nossa vida fluir e conquistar os nossos objetivos por meio disso. Beleza? Então eu vou supor que vocês não sabem aqui como configurar essa parada, essa parte inicial dele, tá bom? O que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente abriu o Notion Calendar. O que eu faço, tá? Eu venho aqui na minha agenda, gosto de configurar essa parte primeiro, tá? Venho aqui nas configurações dele e eu venho aqui em calendários, contas de calendário. E eu conecto a minha conta do Google. Como ela está conectada, para mim não vai mudar nada. Mas aí tu clica nessa parte aqui, ó. Contas de calendário, adicionar conta do Google Agenda. Tu vai conectar, tá? Continuar para autorização do Google. Provavelmente ele vai te pedir algumas permissões aqui, tá? Quando tu iniciar. E aí, continua fazendo login e tudo mais. Só vai em continuar, aceita os termos, enfim. Ó, conta de calendário já adicionada. Então, para mim, é indiferente. Tem algumas coisas aqui que é importante ressaltar de primeira, tá? Tarefas. Tarefas do Google, elas não integram junto no Google Calendar. Não sei porquê, mas eles decidiram que só os eventos de fato são essenciais, né, de manter aqui e as reuniões. Então, as tuas tarefas tu não consegue importar do Google Agenda, mas se tu tiver algum evento no Google Agenda, ele vai importar para o Notion Calendar, desculpa. Então, mais ou menos é isso. Tem também a questão da base de dados do Notion, que a gente consegue integrar com as nossas tarefas dentro do próprio aplicativo. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui alguma questão, né, de conteúdo, algo assim que eu vou postar em algum dia. Aqui eu fiz algumas aulas, né, algumas coisas, então eu vou adicionar que essa postagem vai ser no dia... postar hoje, dia 3/4, dia que eu estou gravando essa aula. E aí a gente vem aqui. Era para ele aparecer, né? Quando eu integro uma base de dados, conteúdos, ó, vamos ver. Perfeito. Aí ele já aparece aqui, tá? Portfólio criativos, abrir no Notion. Você consegue abrir direto, né? Sem estar precisando abrir outros aplicativos e outras coisas assim para estar fazendo essa integração. É muito bom. Então eu sei que no dia 3/4, consegue adicionar até horário ainda, tá? Se tu quiser, ó. Se quiser botar aqui que eu vou postar às 19 horas, beleza? Ele já salva aqui no nosso Notion Calendar, ó. Portfólio criativos, às 9 horas eu tenho que postar um conteúdo, né? Tá na parte de conteúdos aqui. E ele sempre vai abrir essas tags, tá? Essas tagzinhas aqui, ó, como é conteúdos. No nosso Google Agenda a gente consegue configurar algo parecido com isso, beleza? Seria o seguinte, não vou me aprofundar muito para não ficar tão longo, mas basicamente o quê? Na nossa agenda a gente pode estar criando outras variações, beleza? Outras variações de agenda. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui em outras agendas, criar nova agenda e a gente pode colocar alguma coisa aqui. Isso é interessante para te estar separando a tua vida por tópicos, digamos assim. Vou colocar aqui
saúde, por exemplo, quando tu vai colocar as tuas tarefas a ver com academia, com uma corrida, com um treino, enfim, ó. E aí abre uma cor aqui que tu vai selecionar dentro da tua agenda quando tu for colocar algum evento. E isso já integra aqui pra gente dentro do nosso Notion Calendar, tá bom? Minha agenda, ó, deveria aparecer aqui, mas ele atualiza, tá? É só tu abrir e fechar de novo. Ó, abri e fechei, ele já apareceu aqui para mim, então, saúde, por exemplo, caso eu queira incluir minhas caminhadas, meus treinos da semana. Aqui fica bem segmentado. Eu, particularmente, não uso, mas fica aí a dica para quem quiser. Mas vamos ao que interessa, vamos organizar a nossa semana da melhor maneira possível, tá bom? Eu sempre gosto de fazer isso no domingo, por ser um dia mais tranquilo, mais relax, a gente tá naquela preparação para iniciar a semana, né? Então, é um dia que tende a dar bom a gente pensar nessas coisas, então eu sempre me organizo no domingo, caso tu queira aderir esse dia aí, fica à vontade. Acredito que vai fazer bastante a diferença na tua vida, tá? O que eu penso na minha semana? Gente, cada um aqui tem uma rotina, uma vida, tu tem os teus compromissos, tem gente que trabalha de CLT, tem gente que é empresário, tem gente que é prestador de serviço, enfim, existem várias vidas diferentes, né? E cada rotina tem que se adequar a isso. O que para mim hoje é inegociável? Sono, treino e leitura. Três coisas que eu tenho, sim, que são inegociáveis, obviamente fora o trabalho, no meu dia a dia. Então, eu sempre vou pensar a partir desses três. Que horas eu vou fazer cada um deles? E aí eu sempre tento, cara, seguir o máximo possível de uma hora de dormir e uma hora de acordar. Próximo, tá ligado? Meia hora de diferença, 40 minutos no máximo de diferença, assim, por dia. Pra que eu, cara, com sono regulado a gente, ó, rende muito mais, entende? A gente consegue fazer outras coisas de uma maneira muito mais excelente. Então, vamos começar. Vamos pegar assim. Eu acordo geralmente 5 da manhã, 5h15, tomo meu café e vou treinar, tá? Então eu não vou colocar acordar, tomar café da manhã, esse tipo de coisa, porque é meio supérfluo, assim, é um tempo desnecessário que eu coloco aqui, que eu já sei que eu vou ter que fazer isso, sabe? Não é uma coisa que eu preciso me lembrar. Então eu não preciso colocar isso se eu não quiser, mas a minha primeira atividade depois de acordar, tomar um café, escovar o dente, enfim, aquela coisa, vestir uma roupa e treinar, é treinar. Então, às 6 horas abre a academia, eu já tô lá na frente, né? Porque quanto mais rápido a gente fizer as coisas, antes a gente começa a trabalhar e tá mais de boa. Então eu coloco aqui, treino. Se tu quiser, tu consegue colocar aqui o treino que vai ser. No caso, para mim é treino A, B e C. Então se eu quiser segmentar aqui também fica bem tranquilo, tá? Mas eu vou colocar só treino musculação, tá? Beleza, geralmente é 1 hora de treino, então às 7 termina. A gente consegue colocar ele aqui 30 minutos antes para lembrar. Eu acho que não precisa, né? Porque eu já sei que eu vou ter que treinar. Aqui a gente consegue configurar o dia, o horário, repetir. Eu vou colocar todos os dias da semana, porque realmente é segunda a sexta, então sábado e domingo eu não treino, eu faço cardio, beleza? Então aqui ele está configurado. Treino das 6 às 7, depois de acordar e fazer todas as minhas coisas, tá? Mais ou menos umas 7h10, 7h15 eu chego em casa e eu começo a arrumar a casa. Então aqui eu também não vou colocar chegar em casa, comer e tal. Eu coloco aqui só o quê? Casa e banho. Isso demora uns 30, 45 minutos, tá? Então coloco aqui das 7 às 7h45 para repetir todos os dias da semana, beleza? Então, fiz isso aqui. O que eu faço agora? Eu geralmente tento ver as coisas como blocos, né? No primeiro bloco da manhã eu treino e arrumo a casa. Depois eu vou para a segunda coisa que é inegociável do dia, que é leitura. Então eu gosto de botar aqui leitura, tá? Opa, leitura. Então vamos colocar vamos ver aqui, mais ou menos, até, né, organizar tudo 45 minutos. Eu começo a ler umas 8 horas em média, assim. Eu leio uns 15 minutos, dá umas 10 páginas, mais ou menos por aí. E aí eu repito também todos os dias da semana, tá? Aqui, depois das 8h15, então eu consigo colocar uma meditação, gosto de ficar um pouco centrado antes de começar a trabalhar de fato. E às 8h30 eu começo a trabalhar.
Tá? Então vamos criar aqui 8h30 até umas 11 e pouco, 11h15 eu coloco trabalho. De uma maneira mais geral mesmo, tá? Porque essa questão de organização eu faço por outro aplicativo, então aqui eu só coloco trabalho mesmo. Beleza? Então aqui trabalho. Depois das 11h15 eu almoço, então eu almoço bem cedo para também render mais o dia. Como eu começo mais cedo, eu tenho fome mais cedo. Então aqui 11h15, geralmente eu demoro uma meia hora para almoçar e tal, ali ajudar a lavar a louça, etc. Eu vou colocar que das 11h45 ao meio-dia e 15 eu vou dar uma descansada. Então, 11h45, tá? Descanso. 30 minutos certinho aqui, tá? E aí, repetir todos os dias da semana. Bem tranquilo, tá, gente? A gente só tem que entender a estrutura do nosso dia. Isso aqui vai vir notificação no nosso Google Agenda, se eu quiser que ele me lembre, tá? Ele vai me lembrar. Eu não acho necessário, só quando é alguma coisa tipo algum evento, uma reunião de fato, né? A nossa rotina sempre é bom a gente. Eu gosto sempre. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo é olhar a agenda para ver como vai ser o meu dia. Eu já tenho a estrutura, mas eu gosto sempre de acompanhar para mim manter isso em mente, que horas eu preciso fazer cada coisa e etc. Beleza? Então aqui depois do descanso, que eu já escovo os dentes, eu fico mais de boa, eu volto a trabalhar mais ou menos ali o meio-dia e meia, tá? Meio-dia e meia, então eu trabalho até as 13h30, por aí, 3h45. Vou botar até as 4, um bloco de 3h30 de trabalho, tá? Então a gente vai repetir todos os dias da semana, 3h30 de trabalho. E aí eu faço uma pausa, tá? Uma pausa para se alongar, né? Comer alguma coisa e tal, dar um tempo. Porque ficar na frente do computador todo esse tempo aí é complicado, cara. É pra pedir pra ficar com os olhos ardendo e fadigado o restante do dia, tá? Vou colocar meia hora, porque, né? Meia hora de descanso, beleza? E aí a gente voltar ao trabalho, das 4h30 até às 6. A gente bota para repetir de novo todos os dias da semana, e é isso, tá? Blocos de trabalho seriam esse. Então, basicamente a gente trabalha aqui, vamos ver, aqui 2h45, mais 3h30, mais 1h30. Dá uma quantidade legal. Eu não sei fazer conta. A gente ignora isso, beleza? Então aqui depois de trabalhar até às 6, minha esposa chega do trabalho, a gente come alguma coisa e tal, dá uma conversada. E aí, ali pelas 6h45, 7 horas, eu prospecto alguns clientes, tá? Eu prospectar, eu coloco então. Eu separo um horário só para fazer isso, tá? E aí eu coloco 1h, 1h30 de prospecção, geralmente, para repetir todos os dias da semana, tá? Prospectar ali durante 1h30, 1h. Depois disso, eu geralmente faço o quê? Eu dou uma analisar o que foi feito. Analisar o que foi feito. E as pendências, tá? Então ali eu tiro uns 30 minutinhos para organizar isso. Vamos repetir todos os dias da semana. E aí eu faço sempre um planejamento, inclusive pegando esse gancho do final de semana na sexta, tá bom? Eu sempre uso a sexta para programar o meu final de semana, porque é importante a gente ter uma rotina tanto nos dias de semana quanto no final. Eu digo até que é tão importante quanto, porque se a gente sai muito fora disso sábado e domingo, não que não é para te viver, mas talvez montar ali um planejamento, entende? Ver o que vai ser feito, se tem coisas importantes, que horário tu vai sair, se tu for sair, né? E aí tentar alinhar isso ao que tu gosta de fazer, o que tu precisa fazer durante a semana, para te não sair tão prejudicado. Eu gosto de pensar nisso. Então, se até às 8, por exemplo, eu fiz muita coisa, eu consegui determinar praticamente todo o meu trabalho do dia, aí eu começo a fazer uma higiene do sono, ficar mais de boa, tá ligado? A dar uma relaxada, enfim, ver uma coisa com a minha esposa, a gente fica ali. Ou se eu vejo que tem bastante coisa, eu trabalho, sabe? Então até umas 9, 9h30 ali eu trabalho. Mais 1h30 e tal. Então já dá bastante tempo de trabalho.
Dá bastante coisa aí. E aí depois disso eu vou dormir. Mas caso não tenha, eu coloco em vez de trabalho aqui, eu coloco em vez de repetir aqui, na verdade, não se repete, né? Vamos supor, na segunda-feira eu tive que trabalhar até mais tarde. Mas se não, eu coloco aqui higiene do sono. Tá? Que eu faço ali um tempinho sem, cara, sem ver nada, sem mexer no telefone, sem ver nada, pra realmente descansar, sabe? Descansar a cabeça, ficar de boa. E aí quando isso altera, eu coloco aqui trabalho. Mas geralmente é isso aí. Então a minha agenda é mais ou menos isso. E aí, é claro, umas 9h30, 9 e pouco, eu tô dormindo. Dormir. Tá? Vamos aqui, repetir todos os dias da semana. Cara, eu preciso de pelo menos 7 horas de sono para dormir bem. Então aqui já tá bom, consigo descansar, consigo me manter minimamente funcional. Se não quer estar repetindo sempre, tem um esqueminha aqui, tá? Para te estar conseguindo duplicar os eventos, e aí tu vê cada dia, em vez de repetir todos os dias da semana, segura aqui Alt e arrasta pro lado da tarefa, tá? Alt, arrasta pro lado. Bem tranquilo. Então essa é a minha agenda, tá? Essa é a minha semana, basicamente. Salvo algumas coisas que saem fora, mas eu tento seguir quase sempre essa programação. Primeiro momento que eu acordo, tomo um café e treino, tá? Aí depois eu arrumo a casa, tomo um banho, dou uma lida, aí eu começo a trabalhar. Aí de meio-dia dou uma descansada, dou um tempo sem fazer nada. De tarde volto a trabalhar, faço uma pausa para me alongar. Volto ao trabalho, prospecto, analiso o que foi feito. Se tiver pendência, eu trabalho mais um pouco, senão eu começo a organizar as coisas para ir dormir. Nesses trabalhos também, eu faço algumas pausas, tiro um tempo para acelerar minha criatividade, ter um tempo ali para ver coisas diferentes, para fazer outras coisas, sabe? Porque se a gente ficar só ali, na frente do computador, nossa cabeça vai ficar um porongo, a gente nem vai conseguir produzir. Então sempre é bom pensar nisso, tá? Não ficar só na frente da tela, porque isso vai matar a tua criatividade. Então, esse é o sistema que eu estou utilizando aí desde dezembro, janeiro, mais ou menos, aí que eu saí da CLT. E, cara, antigamente eu ganhava uns R$ 1.800 líquidos, né, trabalhando para os outros. E desde que eu estou seguindo essa rotina, trabalhando, estudando, prospectando, fazendo as minhas coisas, nesses horários, né, ficando de boa, seguindo um plano, seguindo uma rotina, estou ali conseguindo tirar meus primeiros R$ 3.000, R$ 4.000 com o designer tranquilamente. Eu não preciso trabalhar de madrugada, não preciso me matar, é só separar, ter uns blocos de estudo, de trabalho bem focado, que tu vai conseguir se dar bem, tá? Não precisa copiar, faz aí a tua própria rotina, cada um tem o seu organismo, cada um sabe o que é melhor para si, tem suas individualidades, né? Talvez tu possa usar de referência, talvez tu consiga aí pegar uma coisa de inspiração para tua vida, tá? A partir disso, mas sempre se conheça bem antes de montar um plano. Sempre se conheça bem antes de montar alguma rotina para ti, porque é isso que faz a diferença no final das contas, tá bom? Espero que tenha te ajudado. O vídeo vai ficando por aqui. Se gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa o teu like e até o próximo vídeo. Até mais.